Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos juntos novamente, depois de termos desfrutado da mesa do Senhor. Nós nos lembramos do Senhor, da sua promessa, de que um dia Ele vai voltar. Glória a Deus, Ele vai voltar. Nós estamos aqui nos preparando para a sua volta. E nós sabemos que hoje o Senhor está fazendo algo com a sua igreja. É isso que nós vamos ver em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Esses 3 versículos nos dizem o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa porção da palavra nos mostra que Cristo amou a igreja. Isso quer dizer, Cristo amou a você e a mim, mas o amor dele não é um amor somente em palavras, é um amor de entrega. E diz, a si mesmo se entregou por ela. Mas quando o Senhor está fazendo isso, Ele está operando alguma coisa em nós. Ontem, na conferência de irmãs, nós tocamos nesse ponto sobre a palavra de Deus e a edificação. Aqui diz, se entregou por ela para que a santificasse. O Senhor se entrega por nós para nos santificar, para nos separar, para nos tornar especiais, para nos tornar únicos para Ele. Aqui a santificação não se refere somente a uma posição de estarmos separados, mas de que Ele está operando uma coisa em nosso interior, fazendo com que nós ganhemos a natureza de Deus, que é uma natureza única nesse universo. É diferente por natureza, é separado por natureza. Então é isso que Ele está fazendo em você e em mim. E aqui diz, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor. E o Senhor está se entregando para nós. Porque o operar dele em nós é a nossa preparação. Irmãos e irmãs, vocês compreendem? A entrega dele por nós, o trabalho dele em nós é a nossa preparação. A nossa preparação não é algo que nós fazemos para ele. A nossa preparação é deixarmos que ele faça algo em nós, para que nós possamos expressá-lo, para que nós possamos então viver para ele. E aqui diz, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui nos mostra a importância da palavra de Deus na preparação da nossa pessoa. Se eu não deixo a palavra de Deus operar em mim, eu não estou me preparando para a volta do Senhor. Por quê? Porque é pela sua palavra que Ele vem então nos lavar. Aqui diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
Essa palavra lavagem, no grego é outron, significa banho, ato de banhar-se. Ontem nós estávamos compartilhando com as irmãs. Quando você toma banho, você usa pouca água ou muita água? Você é aquele que pega uma tigela de água assim, aí você molha o dedo e passa assim? É assim que você toma banho? Um pouquinho de água assim. Depois, derramar aquela tigelinha sobre você e dizer, estou limpo. É assim que você toma banho? Banho bom é um banho que tem muita água, não é verdade? O chuveiro de vez em quando está entupido, né? Sai assim, sai pouca água. Você diz, puxa, eu quero aquele chuveiro, sai muita água. Uma vez eu estava na África, aí nós fomos num hotel. Hotelzinho, você olhava assim, até parecia hotel muito bom, assim, olha, até bom, vamos entrar aí. Daí pedimos, claro, um apartamento, porque queríamos um banheiro, né, privativo. Diz, oh, que bom. Diz, puxa, vou, enfim, tomar um banho. Ah, eu vi, tinha chuveiro, coisa boa. Daí quando abria assim, o chuveiro todo, mas os furos estavam todos entupidos, só saía água por 2 furinhos assim. Ah, claro que eu não tomei banho naquele chuveiro. Eu fui na pia, fui enchendo, enchi um balde que tinha lá e... Lavagem de água pela palavra. Lavar-se na palavra. O Senhor nos lava com palavra. Agora, é muita água ou pouca água? A palavra na sua vida é pouca palavra ou é muita palavra? Se eu tomo a palavra de Deus para mim, sim, meu negócio é o seguinte: ir sábado para a reunião, ouvir mensagem, e domingo na reunião, ouvir mensagem, e pronto, estou pronto para a semana. Você é uma pessoa que só toma banho 2 vezes por semana, então. O resto da semana você não toma banho. Estou falando espiritualmente, né? Como nós queremos ser transformados? Está falando? Como nós queremos ser transformados se nós não damos importância à palavra? Se a palavra é para nos lavar, é para nos santificar, para nos purificar. O versículo 27 diz que o Senhor nos purifica por meio da lavagem de água pela palavra, é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ele usa a palavra para nos lavar, porque ele quer apresentar você, todos nós, como uma igreja gloriosa para ele. E qual é a característica aqui da igreja? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma igreja gloriosa, isto é, cheio de Deus, mas se eu não ganho a palavra, como vou estar cheio de Deus? E aqui diz, sem mácula, é sem mancha, nem ruga. Alguns de nós nascem com manchas, né? São marcas de nascença, são manchas de nascença. Você pode lavar com sabão que não sai. É algo que está intrínseco, constituído em você. Mas sabe, aqui o Senhor diz, espiritualmente, estamos falando, nós somos cheios de defeitos assim. Mas o Senhor nos lava com a água da palavra e Ele consegue remover as manchas. E ruga, mancha é sinal de defeito. Você vai comprar uma pedra preciosa,
tem que ser transparente. Se tem manchas dentro, já perde valor, não é verdade? O Senhor, quando nos lava com a água da palavra, tira todas as manchas nossas. Ruga é sinal de velhice. Tira toda a velhice que nós temos. Então, ontem nós estamos compartilhando com as irmãs, né? Se tem duas coisas que as irmãs têm pavor, é mancha no rosto e ruga. O homem até não dá atenção, né? Tem umas manchas, tem umas coisas, tem umas rugas, não dá atenção, mas mulher dá muita atenção. E nós somos noiva. E o Senhor diz assim, você pode dizer assim, se mirar no espelho e dizer assim, Senhor, eu sou uma noiva cheia de manchas, sou uma noiva cheia de rugas. Mas o Senhor diz, não tem problema, deixa eu trabalhar em você e você vai se tornar gloriosa. Sem mancha, sem ruga, sem defeito. É isso que Deus quer fazer em nós. Mas para isso, nós temos que estar imersos na palavra. Nós precisamos receber muito a palavra de Deus. É porque permitimos então que a palavra fique operando em nós. Em Mateus 15:11, Mateus 15:11 diz, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E em Mateus 15:18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina do homem, isso que contamina o homem. Então, vamos dar uma olhada como é a nossa condição. Qual é a condição do nosso coração? Você sabe como se pode ver a condição do seu coração? É só ver o que sai da sua boca, o que você fica falando o dia inteiro. É assim que se sabe o que está no seu coração. Por quê? Em Mateus 12, 34 e 35, Mateus 12, 34 e 35 nos diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. A boca fala o que está cheio o coração. Daí você pode perceber, se eu comer a palavra de Deus, se eu ouvir a palavra de Deus, se eu permitir que a palavra de Deus trabalhe sempre em mim, se eu mergulho o meu ser na palavra de Deus, meu coração estará cheio da palavra de Deus e quando eu abro a boca, a palavra de Deus sai. Nós estamos enchendo o nosso coração de quê? O que nós comemos e ruminamos o dia inteiro? As coisas do mundo e nas coisas ligadas a relacionamento, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja com pessoas, seja na igreja. O que é que nós ruminamos? Mágoas? Vingança? Ofensas? O que é que nós ruminamos? Se eu estou de mal com alguém, digamos, se eu estou de mal com o Nélio, eu fico, o dia inteiro eu fico bravo com ele, pensando mal dele, porque nós dois brigamos assim. Encontro o Ari, abro a boca, começo a falar mal do Nélio. Não é assim? Eu não aguento. Você sabe que essa palavra, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Essa palavra tirar é expelir no grego. Expelir. Eu vou te dar um exemplo.
Você tem uma garrafa de água, né? Bom, você vai encher o copo, você tem que tirar a água, não é? Daí você derrama. Mas você pega um refrigerante quente, tá? Chacoalha ele bem, você abre a tampa. Se precisa fazer alguma coisa para o conteúdo sair, é só abrir. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, significa tirar a tampinha, as coisas boas começam a sair. Mas, se é o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Abre a tampinha, as coisas más saem. Você, quando abre a sua boca, o que é que sai? Isso mostra o que está cheio o seu coração. Mas se eu estou imerso na palavra de Deus, ruminando a palavra de Deus todos os dias, da minha boca, tira a tampa, abra a boca, sai a palavra de Deus. Sai as coisas de Deus. Isso é muito importante. Eu vou agora passar 3 versículos chaves, tá? 3 versículos chaves. Você pode dizer, então, como que eu posso estar cheio, encher meu coração? Encher o meu ser. Primeiramente, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo é um versículo muito importante. Primeiro item, não se encher com vinho, mas nos enchermos do Espírito. Encher-se do vinho é se encher das coisas desse mundo. A dissolução. O vinho faz com que você relaxe, daí sai tudo quanto é sujeira, você fica descontrolado. Mas nós devemos nos encher do Espírito. Então preste primeiramente atenção nesse ponto. Precisamos nos encher do Espírito. E para nos enchermos do Espírito, temos que exercitar o Espírito. Certo? Isso é muito importante. Segundo versículo, Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, segundo ponto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Depositar a palavra de Cristo em nosso interior. Eu tenho que me encher do Espírito e eu tenho que me encher da palavra. Para a palavra habitar ricamente em mim. Se eu tenho que me encher da palavra, eu não posso simplesmente ter um breve contato com a palavra. Eu preciso tocar bastante a palavra. E o versículo que faz uma conexão entre o Espírito e a palavra, Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Efésios 6, 17 e 18. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui diz, tomai. Tomar o quê? Capacete da salvação e tomar também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, a palavra de Deus é Espírito. Não se refere à espada. A espada do Espírito. E esse Espírito é palavra de Deus.
Está vendo? Então você vê aqui, e como que nós tomamos? É com toda oração e súplica. É por meio da oração que nós fazemos com que a palavra de Deus se torne espírito em nossa vida. Olha só. O espírito e a palavra são uma coisa só, estão conectadas. Tanto o espírito quanto a palavra são Cristo. O Senhor é o espírito e o Senhor é a palavra. Eu quero me encher do Senhor, maneira prática, me enchendo do espírito e me enchendo da palavra, eu me encho do Senhor. Mas como eu posso me encher? Eu tenho que usar o meu espírito, tenho que, com o espírito, tocar a palavra em oração. Por isso que orar e ler é um poderoso instrumento na nossa vida para fazer com que nós nos enchamos do espírito e também estejamos cheios da palavra. Quando diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, essa palavra é logos, é a palavra que está na Bíblia, entendeu? É logos. Mas quando você toma a palavra em oração, daí essa palavra se torna viva, é rema. E daí quando diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o grego é rema. Então a palavra na Bíblia, que você armazena no seu interior, deve se tornar um falar instantâneo no momento oportuno. Ontem, na conferência de irmãs, nós ouvimos, várias irmãs dando testemunho. Estavam vivendo situações difíceis e, de repente, se lembraram de um determinado versículo, não foi? E aquele versículo deu força. Aquele versículo fez a diferença. Isto é, aquela palavra que estava habitando se tornou viva e trouxe libertação, trouxe vida. Foi a espada, se tornou a espada. Então vamos ver agora. Quando eu me encho do Espírito, em Filipenses fala, aliás, em Efésios fala, Não vos embriagueis com vinho, Efésios 5:18, No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No versículo 19 de Efésios 5 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor. Isso mostra o quê? Se eu me encho do Espírito, eu começo a falar. Falar para as pessoas do meu lado. E eu falo com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu louvo ao Senhor. É que nem aquele refrigerante, você abre a tampa, sai. Porque está cheio de Espírito. Você fala. Você louva. E o versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Tem gratidão. Quando estamos cheios do Espírito, nós vamos sempre louvar. Isso é resultado. Se eu estou cheio de Espírito, eu estou louvando, eu estou falando com as pessoas o que eu ganhei do Senhor, e eu tenho gratidão. Agora, se eu estou na carne, só fico resmungando, falando mal, reclamando de tudo.
E você sabe a importância de estar cheio do Espírito para edificação? Está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É muito interessante que aqui é um versículo na Bíblia que diz que nós temos que nos sujeitar um ao outro. Você se sujeita a mim, eu me sujeito a você. Aqui ele não está falando de hierarquia. Claro, existem versículos, né, que falam, por exemplo, Hebreus 13, 17 diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos. Vocês devem, claro, ser submissos aos irmãos que estão à frente e tal. Isso porque na igreja existe ordem, né? Mas esse versículo de Efésios 5:21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só. Digamos assim, digamos que todos nós somos soldados e chega uma pessoa que é o general. Daí sai uma ordem, todo mundo tem que obedecer ao general. É fácil, não é? É o general. Agora, nós todos somos soldados. Daí diz para você, Nélio, você tem que obedecer a outro soldado. Por que eu tenho que obedecer a ele? Ele é do mesmo nível que eu. Não é assim? Nós não somos assim? Aqui diz, sujeitar-vos uns aos outros. Tem um irmãozinho, a Bíblia mostra, né? Que os mais jovens devem estar submissos aos mais velhos, não é? A Bíblia ensina isso. Mas esse versículo diz para o mais velho submeter ao mais jovem também. Não é? Isso é problema para nós ou não? Eu me submeto aos irmãos que estão à minha frente agora. Irmãos que estão atrás de mim, esses têm que se submeter a mim. Eu não vou me submeter, não. Põe as irmãs a trabalharem junto na cozinha. Ontem até ouvimos alguns exemplos, né? Cada um sabe fazer. Diz, não, você vai obedecer o que essa irmã diz. Não dá não. Ela está fazendo errado. Mas por que aqui fala sobre sujeitar uns aos outros no temor de Cristo? Primeiro, no temor de Cristo. Porque Cristo é a cabeça, tá? Cristo é a cabeça, nós todos somos membros. Se a cabeça diz, você agora vai obedecer esse outro, você obedece. Porque cabeça mandou, compreendeu? Porque a visão aqui é uma visão de corpo. É uma visão de equipe. Visão de equipe. Digamos, nós jogamos no mesmo time de futebol. Quem está com a bola? Esse vai avançando, né? E todo mundo segue atrás daquele que está com a bola, não é? E aquele que está com a bola faz o sinal para você, vai lá para receber. Você vai ou não vai? Claro, se você pensar em equipe, ele me deu o sinal para avançar, para receber a bola. Eu vou obedecer, porque eu vou receber a bola, eu vou fazer o gol. Eu tenho que pensar na equipe. Então o cara faz sinal. Você diz assim, você não manda em mim, pronto. A equipe não faz o gol, porque você só pensa em você. Você entende o que eu quero dizer? Sujeitar um ao outro? Você corre atrás daquele que está com a bola. Quem está com a bola é que manda no pedaço. Porque ele que vai distribuir, não é? Quem está com a bola é que manda. Um momento eu estou com a bola, daí todo mundo correndo atrás de mim. Passei para o Ari, todo mundo corre atrás do Ari.
E ele que vai dando os sinais, né? Pai, recebe lá e tal. Por isso nós temos que sujeitar uns aos outros. Mas eu só vou me sujeitar se eu estiver cheio de Espírito. Porque se não estiver cheio de Espírito, eu não me sujeito, não. Não é assim? Então, nós temos que fazer uma pergunta. Nós estamos ou não jogando como um time? Se a irmãzinha diz para uma irmã mais idosa, vai lá, pega aquilo para mim, porque tá no mesmo time. A irmã idosa pega. Aqui não tem lugar para ego, porque estamos cheios do Espírito. E quando estamos cheios do Espírito, é o Senhor que manda. Tem um objetivo só. Fazer o gol. Tá, agora nós vamos ver a questão de nós estamos cheios da palavra. Colossenses 3,16 nos mostra que devemos estar cheios da palavra. E quando habite ricamente em vós a palavra de Cristo, quando então a palavra me enche, sabe o que eu vou fazer? Eu vou instruir e aconselhar o irmão que está comigo. Quer dizer, nós passamos a falar um com o outro. É por isso que quando nós pegamos um versículo para orar e ler, certos momentos, nós transformamos o versículo oração, né? Oramos a Deus, mas em certos momentos nós falamos um para o outro, não é? Não é assim que nós fazemos, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, habite em vós, Nélio. Nós estamos nos instruindo, aconselhando mutuamente. Você sabe, uma coisa é eu ler sozinho. Digamos, eu leio esse versículo sozinho, mas se eu e o Nélio passamos 15 minutos ruminando esse versículo junto, falando um para o outro, eu não me encho desse versículo, esse versículo não toma conta do meu ser, daí quando eu abro a boca, sai esse versículo. Está vendo como é importante? Essa é uma prática muito importante. Eu mergulhar na palavra, tomar banho na palavra. E essa palavra vai então começar a operar mudanças em mim. Aqui também fala, né, de louvar ao Senhor, fala também de gratidão. E o versículo 17, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. E aí, tudo que nós fizermos, porque estamos cheios da palavra e cheios do Espírito, nós fazemos em nome do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que faz por meio de nós. Por isso que quando eu estou cheio da palavra e do Espírito, eu não consigo ficar parado. Por isso que quando eu estou cheio da palavra e do Espírito, eu prego o Evangelho. Eu cuido de pessoas, não é? Eu ensino, irmãos, apacento pessoas. Porque estou cheio da palavra e do Espírito. Não tem jeito. O negócio é que abre a boca, tira a tampa. Só tirar a tampa que sai. E outra coisa. Quando eu estou cheio da palavra, o que acontece também? Quais são as mudanças que há em mim? Vamos ver Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando estou cheio da palavra do Espírito, eu estou me revestindo de Cristo, na verdade. E todos os sentimentos que vêm do Senhor. Esses sentimentos que vêm do Senhor, esses afetos de misericórdia, chama-se o splanknon, aquele sentimento interior de compaixão, de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade.
São tudo aqui virtudes ligadas ao relacionamento humano. Quando eu estou cheio da palavra, quando eu estou cheio do Espírito, eu tenho um bom relacionamento com os irmãos e com todas as pessoas à minha volta. Por isso que pode ver, em Efésios, depois que ele fala de devemos nos sujeitar uns aos outros, ele começa a falar de marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Quer dizer, que traz isso para o viver prático, no relacionamento. E isso traz edificação. Sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. Marido e mulher, não tem mais briga para ver quem é maior. Porque um se sujeita ao outro. Pais e filhos também não tem mais briga. Os filhos devem ser submissos aos pais, claro, mas tem momentos que o pai é submisso ao filho. Estando no espírito, não tem problema. Então, aqui em Colossenses, ele fala de todo esse relacionamento, a fé, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Agora, eu quero falar principalmente o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui fala de suportar uns aos outros, é sustentar um ao outro, carregar um ao outro. E aqui diz, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Eu gosto muito desse versículo, diz assim, motivo de queixa, tá? E aqui não pega assim, alguém não fala de odiar, né? Não fala de que quer se vingar. Aqui fala de quê? Você tem uma queixa. Você não gostou, não é? Aqui fala então motivo de queixa. É para perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não perdoar como o homem perdoa, perdoar como Deus perdoa. Como o Senhor nos perdoa. Quando você compreende a maneira como o Senhor nos perdoou, o nosso perdão se torna muito mais amplo. Quando nós vemos a nossa dívida para com o Senhor, era uma dívida muito grande, não é? O Senhor perdoou. A dívida do irmão para comigo é maior do que a dívida que eu tinha para com o Senhor? Não. Não é. Daí você compara. Minha dívida era tão grande para com o Senhor perdoou. Então o Senhor diz, perdoa como eu te perdoei. Vai dizer, a dívida do irmão para comigo é muito pequena, vou perdoar também. Eu não tenho problema em perdoar, porque o Espírito encheu o meu ser e a palavra habita ricamente em mim. Cristo habita em mim. Isso é... Por isso que quando temos a imersão na palavra, nossa vida muda, nossa atitude muda. Quando nós pecamos contra Deus, Deus também, claro, tem a ira dele, né? Mas ele suportou. Não é verdade? Se Deus suportou, nós não podemos suportar um pouco? O Senhor, Ele veio nos buscar quando nós ainda éramos pecadores. Ele estendeu a mão para nós, para poder nos perdoar. E nós para com os outros. Não, aquele irmão não presta, não. Eu não vou perdoar ele porque ele não presta.
E nós prestávamos quando Deus, Senhor, morreu por nós? Nós não prestávamos também. Na questão do perdão, quem deu o primeiro passo? Foi o homem ou foi Deus? Na reconciliação, foi Deus. Mas como que nós somos? Assim foi como Cristo nos perdoou. Mas como nós? Não. Ele que venha primeiro me procurar. Eu não vou procurar ele, não. Nós não somos assim? Contrários do Senhor. E o Senhor diz para nós perdoarmos como Cristo nos perdoou. Então o Senhor está falando, você também dá o primeiro passo. Quando você pediu perdão a Deus, Deus perdoou você? Sim ou não? Sim. Deus sabia que você ia ainda continuar a pecar? Sabia? Mas mesmo assim perdoou, né? Mesmo sabendo. Quantas vezes é nossa experiência pedir perdão, Senhor, nunca mais vou cair nesse erro. Caímos de novo. Não é assim? Todos nós temos essa experiência. O Senhor nos perdoou tantas vezes, sabendo que nós iríamos cair. Mas nós, para perdoarmos, o irmão diz, eu perdoo você, mas você nunca mais vai poder fazer isso comigo, tá? Daí eu perdoo você. Olha que diferença. Ok, Deus nos perdoou. E aí, nós como perdoados, Deus dá ou não dá valor para nós? Dá valor. Chama ou não chama você ainda para cooperar com Ele, depois de perdoado? É. E nós, ok, o irmão pecou contra nós, tá bom, eu perdoo você, mas desaparece da minha vida, tá bom? Tá perdoado, mas desaparece da minha vida. Olha que diferença. Mas se estivermos cheios de Espírito, cheios da palavra, nós vamos perdoar como o Senhor perdoa. Um irmão causou prejuízo para você. Te perdoo, mas você tem que pagar o meu prejuízo primeiro. Nós não somos assim? Enquanto você não pagar o meu prejuízo, não tem perdão, não. E o Senhor, causamos tanto prejuízo para ele. Você pagou o prejuízo? Cristo pagou por você o prejuízo. Olha aqui. Esses são alguns exemplos sobre a questão do perdão. É possível nós perdoarmos como Cristo nos perdoa? É ou não é? É. É só estarmos cheios do Espírito e cheios da palavra. Isso vai acontecer. E o versículo 14 diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o versículo 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui para edificação. O que deve reger é paz. Antes de você decidir alguma coisa sobre como se deve relacionar com um irmão ou uma irmã, guarde esse princípio. Você deve fazer a seguinte pergunta: se eu fizer isso, vai ou não trazer paz? Vai ou não vai trazer paz?
Se trouxer paz, pode fazer. Se trouxer briga, não faça. Porque nós estamos em um corpo, não é? Então, o nosso encargo nessa manhã, amados irmãos, é que precisamos nos encher do Espírito, precisamos nos encher da palavra. Seria muito bom se pudéssemos sempre ter momentos, ou sozinhos, ou com algum irmão, ou em tendo alguma comunhão, temos momentos em que nós juntos peguemos algum trecho da palavra, isso é a palavra de Deus, algum trecho de algum livro, alguma letra de alguma mensagem para falarmos entre nós, porque mensagens e livros nos ajudam a penetrar na palavra. Nunca podem substituir a palavra, mas nos fazem compreender a palavra de Deus. Então, se você pega como centro o versículo e você enriquece mais com alguma mensagem, alguma coisa, você entra no sentimento do versículo, da palavra, você se torna um com a palavra de Deus. Daí você está cheio do sentimento do Senhor. Isso vai mudar nossas vidas. E aí, o versículo não passa. Você não simplesmente deu uma lida no versículo. Você ruminou a palavra de Deus. Mensagens e livros ajudaram você a penetrar no sentimento da palavra de Deus, o sentimento daquele versículo. E aí, tudo muda. Por exemplo, eu estou falando aqui, né, sobre essa questão do perdão, né? Perdão em nossos corações, certo? Assim perdoar, assim como Cristo nos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se você ruminar essa porção do versículo durante 5 minutos, o perdão, o sentimento do perdão será um sentimento forte no seu interior. Enriquecido com esses pontos que eu falei, pontos práticos, né, da diferença entre o nosso perdão e o perdão do Senhor. Os critérios são bem diferentes, mas nós estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos jogando no mesmo time e nós temos que fazer o gol. Amém? Por isso, vamos ajudar uns aos outros, tá? A penetrar na palavra de Deus, a nos enchermos do Espírito, a nos enchermos da palavra de Deus. E nós vamos estar tão cheios que é só tirar a tampa aqui. Vida, Espírito e palavra vai sair e alcançar as pessoas. Que o Senhor nos abençoe.